O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, e que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Deus nos convida pela boca do profeta Oséias à conversão. A ameaça não tem a última palavra. No início do livro do profeta Oséias, quando nós lemos o 2º capítulo, percebemos que Deus reprova a infidelidade do seu povo Israel. Ele ameaça o seu povo por causa dos seus pecados, por causa das suas infidelidades. Mas Deus, como apresentado pelo profeta Oséias, é sempre amor e misericórdia. Por isso, Ele nos convida a cada momento, Ele nos convida a cada dia à conversão. Esta conversão encontra-se destacada já no capítulo 6 do livro do profeta Oséias, cuja leitura estamos fazendo nesses dias. Esse capítulo 6 nos apresenta esse convite de Deus diante do povo para que se arrependa de seus pecados e obtenha a misericórdia de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta celebração de hoje foi proclamada a leitura da profecia de Oséias, o último capítulo do livro do profeta Oséias, o capítulo 14. E nesse último capítulo, o Senhor nos mostra esse grande convite ao arrependimento, à contrição perfeita
e voltar a obter misericórdia e perdão diante de Deus. Junto com Oseias, o Senhor Deus convida Israel a voltar para junto de Deus com sinceridade de ânimo. Esse convite do profeta é acolhido, é aceito pelo povo. O povo se arrependeu, o povo se converteu, renunciou a seus ídolos, renunciou de confiar nas alianças com reis pagãos, a Síria, e renunciou de colocar sua confiança nos cavalos, isto é, na sua força, na sua capacidade. O povo voltou a confiar no Senhor Deus. Esse convite do profeta nos mostra o quanto Deus espera por nós também, para nossa conversão, porque Ele confia em cada um de nós. Tudo o que Deus espera de nós é a contrição perfeita, é o arrependimento, assim como se arrependeu o povo de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo que o profeta Oseias está falando ao povo hoje, está falando a cada um de nós também, para que cada um de nós tome a decisão de se aproximar do Senhor Deus com um coração purificado para alcançar misericórdia. E é por isso que o Senhor nos mostra sempre o seu coração misericordioso. Ele renuncia às suas ameaças todas as vezes que nós também nos detornamos do pecado. Todas as vezes que nós renunciamos ao pecado, Deus tem misericórdia de nós. É por isso que o profeta Oseias nos convida a não confiar mais nas nossos pequenos orgulhos, nossa pequena inteligência, nossas estratégias, mas confiar em primeiro lugar no Senhor Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, nós devemos nos perguntar: o que me impede de voltar de todo o coração ao Senhor Deus? O que está criando obstáculo para eu, para tu, para nós renunciarmos às nossas infidelidades? O que está criando obstáculo para nós vivermos longe do Senhor enquanto Ele está pronto para nos acolher, para nos perdoar, para nos purificar? Ele é misericordioso, Ele espera por nós. Vamos, irmãos, fazer esta experiência do perdão, esta experiência da reconciliação, esta experiência da proximidade com o Senhor Deus. Ele vai, com certeza, restituir a nossa dignidade perdida pela mancha do pecado. Ele vai curar todo o nosso coração de todas aquelas feridas que causaram as infidelidades. A conversão é hoje, a conversão é agora, e Deus está esperando por nós. Não vamos deixar por mais tarde esta prática, esta misericórdia que Deus está nos oferecendo hoje. De todo o coração e com um arrependimento sincero, vamos retomar o caminho do Senhor Deus. Ele confia em nós. Ele aposta em nós. E nós devemos então confiar nele. Deus, mostrando esta grande confiança conosco, Ele nos associou
a missão do seu Filho Jesus Cristo. Vejamos bem, Jesus chamou os discípulos. Jesus chamou cada um com seu próprio nome. Ele está nos chamando também hoje. Jesus confiou a missão aos discípulos de anunciar que o reino de Deus está próximo. Jesus está nos confiando hoje também a mesma missão de anunciar o reino de Deus na nossa vida, na nossa realidade, na nossa sociedade hoje. Jesus deu as orientações a seus discípulos de não levar nada, de não confiar nos bens materiais, não levar ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem sandálias. Ele pediu que o discípulo seja despojado. E hoje, Jesus continua dando estas orientações. O Evangelho de hoje destaca 2 orientações: a prudência e a simplicidade. 2 coisas, prudência e simplicidade. Ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejais prudentes e simples. Prudente como a serpente e simples como a pomba. Por que esta orientação de Jesus a seus discípulos? Porque ele sabe muito bem que eles irão enfrentar dificuldades, problemas, rejeição, perseguição. E Jesus está preparando logo os discípulos para que não desanimem ao enfrentar esses problemas. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje, ainda nesse momento que estamos falando, há muitos lobos, há muitos perseguidores da igreja e dos ministros da igreja, muitos perseguidores dos cristãos, de todas aquelas pessoas que se esforçam de viver os valores do Evangelho. Acredito que alguns já fizeram esta experiência no trabalho. Se você se caracterizar pela lealdade, trabalhar do modo justo, os outros vão começar a perseguir. E quem não tem convicção, às vezes vai desanimar, vai abandonar aquele caminho da retidão. Jesus diz: cuidado, vai encontrar lobos, vai encontrar perseguidores, mas permanece firme. Alguns já sofreram por causa da sua identidade, por causa da sua missão, denúncias. E tudo isso Jesus está prevendo aos discípulos. Quando acontecerem problemas, não fiqueis preocupados. Como eu vou me defender? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Confiar somente no Senhor Deus. Ele mesmo vai inspirar palavras certas, palavras adequadas. Portanto, Ele é o único defensor daqueles que confiam e que esperam nele. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos desistir da missão. Tudo o que Deus espera de nós é a perseverança, é a constância nesta missão evangelizadora. Diante da inaceitação, diante das perseguições que podem começar mesmo dentro das nossas próprias famílias, Jesus disse: coragem, seja firme, e eu combaterei ao teu lado. Ele mostra que a perseguição pode ser dentro dos nossos ambientes de vida. Ele mostra isso dizendo: o filho vai entregar os seus pais à morte. Os pais vão entregar os seus filhos. Tudo isso para dizer que a perseguição começa lá
onde nós vivamos. Mas nós devemos manter sempre a chama do Espírito Santo acesa, para que não caímos nessas tentações. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa sociedade, muita gente se comporta do modo traiçoeiro. Muita gente quer tentar e acusar, desacreditar a mensagem e o ensinamento da igreja. Mas nós, você, eu, todos nós, somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, aqui na nossa sociedade, aqui na nossa igreja. Portanto, não perdemos o foco, que as perseguições não nos desconcentrem, mas pelo contrário, que redobre a nossa atenção e a nossa vigilância para permanecermos coerentes com a nossa identidade cristã e com a missão que Jesus nos confiou através do nosso sacramento do batismo. Vamos, portanto, rezar hoje para que o medo, para que a perseguição não nos leve a abandonar a missão, mas pelo contrário, que nos fortaleça para confiarmos cada vez mais no Senhor Jesus. Vamos rezar também para que nós perseveremos em todos os momentos, sejam eles difíceis, sejam eles de alegria, que nós sejamos discípulos e discípulas missionários fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama com nosso nome, que nos envia em missão e que nos recomenda hoje de ser prudentes e simples no anúncio da mensagem do Evangelho. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós para que sejamos fortalecidos pela graça de Deus. Seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.